dia a todos. Bem-vindos a nosso webinar de lançamento da pesquisa. Para a gente é um momento muito bacana, uma chance de nos conectarmos mais uma vez para falar da pesquisa que a gente gosta tanto de fazer, de conhecer a realidade das empresas e poder estudar essa base de dados fantástica. E hoje é dia da gente começar, é um novo ciclo, é dia da gente conhecer o novo normal do Brasil, do mundo, não só do mundo de trabalho, mas da vida das pessoas como um todo. Esse ano nós temos muitas novidades de pesquisar algumas coisas fora do ambiente de trabalho também, características das pessoas. Então, a chance que a gente tem de começar a construir conhecimento de como a vida de trabalho deve rodar daqui para frente, tá? E a gente conta com a ajuda de vocês, conta com a participação de vocês e esperem de nós uma excelência no levantamento de dados e no suporte de vocês, na participação e no retorno, na discussão dos números que saírem, tá? A gente vai falar um pouco hoje sobre tudo isso. Então, estão conosco aqui também o Daniel. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito aí a participação de todos. O Matias está conosco também. Olá, bom dia. Tudo bem, pessoal? Vamos conversar um pouquinho da pesquisa hoje. Esperamos que todos possam se inscrever e participar com a gente nesse ano. Muito bem. E a gente tem muita novidade para falar hoje. Para dar um spoilerzinho, não vou falar do que ainda, mas a Tatiana vem trazer uma mensagem bacana para a gente também. Dá seu saludo, Tatiana, por favor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Então, hoje é dia, pessoal. Hoje é dia do lançamento da FEX, da pesquisa que vai trazer para a gente as empresas de destaque do mundo de gestão de pessoas e recursos humanos, num espectro mais amplo do que a gente já pesquisava antes, né? Os indicadores todos já existiam, a metodologia já está estabelecida, mas a gente agora vai passar a utilizar um conjunto de critérios mais amplo que vai trazer para a gente uma realidade aumentada do que é a gestão de pessoas, do que é a vida de trabalho e como a gente constrói esses ambientes, esses lugares fantásticos para se trabalhar, que são as empresas que estão conosco e dão essas informações e a gente vai ter a chance de apurar. Muito bem. Hoje a gente vai falar do lançamento, obviamente. As inscrições já estão abertas. A gente vai falar também do nosso parceiro de conteúdo, que vai fazer a divulgação disso. Isso para a gente é um motivo de orgulho enorme. Nós fomos atrás de ter o maior e o melhor parceiro do país, que pudesse dar a maior visibilidade para as empresas que participam conosco. Tá? Vamos falar da premiação, vamos falar do novo normal, das pesquisas que nós desenvolvemos ao longo da pandemia. Trouxemos alguns dados aqui para a gente conhecer hoje, isso influenciou a metodologia também, a gente vai falar um pouco disso. A gente está aqui para tirar dúvidas também, tá? O chat vai funcionar, a gente tem a turma que vai acompanhar todas as dúvidas colocadas, e na passagem de bastão de um painelista para o outro, a gente responde um pouco de pergunta, tá? Então, enquanto um estiver falando, o outro vai sintetizando algumas dúvidas que vocês puderem ir colocando. Da vez passada, muitas dúvidas foram colocadas, a gente não conseguiu responder todas, mas nós respondemos por e-mail depois para vocês, tá? Mas a gente vai tentar usar o nosso tempo aqui da melhor forma possível. Muito bem. Deixa eu compartilhar a minha tela. Ótimo. Então, a gente está aqui para falar da FIA Employee Experience, que é a pesquisa que vai definir os melhores lugares para trabalhar, os lugares incríveis para se trabalhar, tá? Feita pela FIA e pelo parceiro de conteúdo que a gente vai conhecer hoje também, logo mais. Muito bem. Falando um pouco do histórico, né, de como a gente chegou até aqui, a pesquisa ela nasceu com o professor Fischer, né, não só essa pesquisa especificamente que seleciona as empresas,
mas o professor Fischer, André Fischer, começou a fazer a pesquisa de clima. Ele desenvolveu a primeira metodologia de clima organizacional aqui no Brasil na década de 80, mais precisamente em 1982, trabalhando com organizações que estavam dentro do programa federal Proálcool, ou seja, é o berço da indústria genuinamente brasileira, que é a produção de açúcar e álcool, mas principalmente álcool, que hoje é um segmento muito importante, não só dentro do agronegócio, como de todas as organizações brasileiras. E nós também acompanhamos desde o início da modernização da gestão de pessoas, e quem traz isso para a gente, o nosso outro coordenador, o professor Joel Dutra, que acompanhou todo o desenvolvimento, e ele conta para a gente que antes da abertura de mercado no Brasil, no início da década de 90, era proibido, por exemplo, fazer remuneração variável. E hoje, se for pensar em gestão de pessoas, é praticamente inconcebível. A gente teve a chance de acompanhar e construir gestão de pessoas no país desde a sua gênese, né? Desde o início do desenvolvimento de todas as disciplinas. E a gente tem a chance agora de fazer uma pesquisa mais ampla, mais robusta, e contar com a participação de vocês, e colocar vocês, a área de gestão de pessoas, dessas organizações de gerência do país, como nossos parceiros de fato, para ajudar a construir essa história. Nós tivemos uma ruptura muito grande em termos de gestão de pessoas. Nesse momento, a gente está vivendo, a gente está passando, a gente teve um impacto muito grande com a pandemia, e agora a gente está experimentando um novo normal, né? Todas as empresas vão voltar ao escritório, né? Todas as empresas vão deixar de utilizar todos os recursos tecnológicos, todas as alterações e os desafios que foram vencidos, eles vão ou não passar a ser utilizados daqui para frente. Tudo isso a gente quer entender, e já parte disso já está integrado à metodologia, porque nós fizemos a parte desse levantamento durante a pandemia já. O Matias vai trazer para a gente alguns dados muito interessantes sobre isso. E a ideia hoje de fato, a gente dar o pontapé inicial e justamente nessa virada. Tá? O país todo ainda não voltou a operar nesse novo normal, mas a gente já começou. E o interessante é que a gente vai ter tempo, a gente vai falar de cronograma aqui também, mas a gente vai ter tempo de iniciar esse processo junto com vocês, e a gente vai poder coletar informações dos funcionários um pouco mais adiante, quando tudo tiver já em um funcionamento mais normalizado, mas a gente vai falar um pouco dessas informações também. Muito bem. A gente vai sintetizar as dúvidas que forem surgindo, tá? E na passagem de bastão, a gente faz a resposta das dúvidas. Muito bom. Então, as inscrições estão abertas, tá? A gente queria começar com essa mensagem de que agora em diante está valendo. A gente abriu na passagem de ontem para hoje, as inscrições, já tem empresa inscrita, a gente nem estava esperando, a gente fosse imaginar que depois dessa nossa conversa que a gente fosse ter a chance de ter inscrições abertas, mas a gente já tem algumas empresas inscritas, para a gente foi uma surpresa muito bacana. Muito bem. E falando mais agora especificamente da pesquisa, então a FIA Employee Experience vai trazer para a gente a metodologia da FIA, que já está consagrada, né, que é reconhecida pelos executivos das organizações e pelas áreas de gestão de pessoas como uma referência muito importante no país hoje. Ela é utilizada, já foi utilizada por mais de 1.500 empresas, tá? Utilizam atualmente cerca de 500 organizações utilizam essa metodologia para tomar de decisão gerencial. É uma metodologia que traz os melhores indicadores, porque eles são testados anualmente. A gente gosta de dizer que a nossa metodologia ele é um beta eterno, ou seja, a gente sempre vai ter uma parte dela que vai ser experimental, e à medida em que surgirem informações interessantes dessa metodologia e desse levantamento de dados, que sejam informações importantes, que as empresas tomem decisão em cima delas, a gente integra a metodologia. Ela vai ser 100% digital, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também hoje, mas tudo isso já está no site também, que a gente colocou todas as informações à disposição. A participação
é totalmente gratuita, e vai continuar sendo. As organizações que desejarem participar e ter o seu extrato de informação gratuito de clima organizacional, isso aí está garantido. E temos algumas novidades hoje também, que é a certificação. A gente lança hoje a certificação de qualidade no ambiente de trabalho, a gente vai falar um pouco dela também hoje. A plataforma, para quem já está conosco há algum tempo, é a mesma plataforma de coleta de dados. Na verdade, é a mesma metodologia, e a gente desenvolveu em cima do processo que já estava feito. Tá? Ela é bastante ágil e fácil de ser coletada pela área de gestão de pessoas e pelos funcionários também. A qualidade no atendimento e o suporte, que as organizações que participaram conosco em outras pesquisas também conhecem essa qualidade. A gente tem o nosso SLA com todos que participam, de responder a vocês em menos de 2 horas qualquer dúvida que for colocado. Tá? E vamos nos apoiar agora num conceito, a gente vai ampliar o conceito, o binômio clima e práticas, para que a gente possa ter um range de indicadores para pelo menos 4 agentes de responsabilidade. A gente vai ampliar não só clima organizacional e práticas de gestão de pessoas, para um conceito mais amplo, que é o conceito do Employee Experience. Tá? Então, a ideia é a gente conseguir ampliar esse leque de informações que vai definir quem são as empresas de referência do país para se trabalhar. Muito bem. O conceito de Employee Experience ele derivou do Customer Experience, que é alguma coisa amplamente utilizado na satisfação do cliente. E ele é um conceito muito interessante porque ele vê a jornada do cliente, né? Toda a jornada em que o cliente passa na aquisição de um serviço, e a ideia é justamente fazer essa aplicação de conceito para os funcionários, tá? A vida de trabalho dele dentro da organização, o ciclo que ele passa dentro da organização, e isso nos traz, primeiro, o ambiente agradável e produtivo, ou seja, clima organizacional continua sendo a nossa base de definir o que é um lugar incrível para trabalhar, o alinhamento com a cultura da organização, temos indicadores que vão levantar esse tipo de alinhamento, a atuação da liderança, que a gente sabe que o líder local é a chave, ele é o elemento principal dessa condução, desse ambiente de trabalho, a satisfação com os serviços de RH. Então, a gente tem uma novidade esse ano aqui, não é só pesquisar as práticas e a descrição das práticas, mas também saber o que os funcionários acham dos serviços de gestão de pessoas prestados internamente. Então, isso vai passar a fazer parte do índice de prática de gestão também, e a convivência dos colegas de trabalho. Tá? Isso aí tudo vai, ou seja, é um conceito ampliado, mas ele é o aprofundamento do que a gente já tinha, é uma melhoria do que a gente tinha, que antes não valia nota, e agora, na metodologia, passa a valer nota, e a gente vai conhecer os pesos disso aqui também. E a gente está aqui para anunciar, sem mais delongas, a gente está aqui para anunciar o nosso parceiro de mídia, tá? É a organização que a gente escolheu, e felizmente eles nos escolheram também, tá? E nós conseguimos o maior e o melhor parceiro de mídia para dar a maior tipo de visualização para as empresas destacadas. É por isso que a gente trouxe a Tatiana aqui hoje. Eu vou dar alguns números com spoiler, mas a gente não precisa segurar tanto mais a informação. É um parceiro de mídia com o maior conteúdo em língua portuguesa do mundo. Olha que coisa fantástica isso, são 7,4 bilhões de páginas acessadas por mês. A gente está falando de 113 milhões de usuários únicos, mensais também, ou seja, é o Brasil inteiro de olho nessa plataforma, nesse portal. Ou seja, se nós tivermos a nossa empresa destacada nesse portal, não vai passar desapercebida por absolutamente ninguém no Brasil. São 30 canais com pelo menos 1 milhão de visitantes por mês e acessam essa plataforma 9 em cada 10 internautas do país. E, obviamente, a UOL, né? A gente está falando do UOL. Não poderia ser melhor a pegada brasileira de ser uma metodologia original, exclusiva. A gente precisava de um parceiro que fosse nacional e a gente queria um parceiro só para poder ter essa cobertura. E eu gostaria de chamar aqui a Tatiana, que é a Tatiana Chubola, que é gerente geral de marcas editoriais do UOL,
para contar para a gente um pouco dessa parceria que a gente deve seguir agora, de hoje em diante, tá? Começa hoje, formalmente e publicamente, essa parceria. Bom dia, Felipe, novamente. É com muita satisfação que eu estou aqui com vocês. Eu acho que é legal a gente contar que essa parceria ela foi construída muito rapidamente, né? Enfim, assim que o professor André Fischer e o Felipe levaram aí a ideia que a gente poderia ser parceiro de conteúdo desse projeto, dessa pesquisa, o UOL imediatamente reconheceu que estar perto de vocês nesse momento é muito importante. Eu acho que para nós, de garantir que a gente esteja perto de uma das principais fontes aí no que diz respeito a conteúdo a respeito de gestão e de RH, que é uma área que a gente ainda não cobre com tanta intensidade e que acho que a proximidade e a parceria de conteúdo com vocês vai nos ajudar a construir juntos, né? Basicamente, a gente pretende, dentro do UOL Economia, que é uma marca aí bastante renomada que a gente tem internamente, é uma editoria que cobre aí o ambiente de negócios, empresas, a gente pretende fazer uma cobertura bastante intensa ao longo dos meses de parceria, enquanto a pesquisa está sendo construída, trazendo aí pautas e assuntos que são relevantes para toda a comunidade das empresas. E eu acho que o mais importante agora no lançamento da parceria, a gente pretende estimular as inscrições e, ao final do projeto, a gente quer cobrir aí as empresas vencedoras, a gente pretende perfilar os melhores, os que mais se destacarem dentro da pesquisa, e é um conteúdo aí perene, que fica de consulta para sempre e que vai valorizar ainda mais os resultados, né? Quem pontuou bem aí durante a pesquisa. Eu acho que é importante, bem importante dizer que para o UOL, acho que mais do que estar próximo desse tema ou dos consumidores desse tema, a gente entende que existe uma enorme responsabilidade aí em fomentar um ambiente de negócios que seja mais criativo, mais saudável e principalmente mais humano, né? Então, para nós é muito importante também essa parceria e a gente espera aí que seja a primeira de uma sequência aí por muitos anos. Enfim, a gente está muito contente com esse espaço e com esse projeto. Acho que é isso, Felipe. Ótimo, muito obrigado. Para a gente é uma satisfação enorme de tê-los como parceiros. A gente vai construir história, não tenho dúvida nenhuma, com uma metodologia, uma plataforma e agora a maior e melhor janela de informação do país para trazer para a gente a exposição que as empresas buscam conosco, com essa iniciativa. E como você disse, esse conteúdo perene que você vai buscar informação no UOL, você consegue trazer um histórico muito grande. O UOL é pioneiro, assim como nós em gestão de pessoas, o UOL é o pioneiro da internet e hoje se firmou, sem dúvida nenhuma, como principal fonte de informação dos brasileiros. Muito bom, Tatiana, muito obrigado. A Tatiana já contou para a gente toda onde vai estar a informação a respeito, né? Como vai ser feita a divulgação. Isso daí é alguma coisa que nos traz muita satisfação. E a FEX, como a gente sabe, a FEX é a pesquisa, né? Ela é o processo de levantamento dessas informações, que vai desaguar no prêmio, né? Então, como é que nós vamos selecionar as empresas e como vão ser chamadas essas organizações? Tá? O prêmio ele será os lugares incríveis para trabalhar 2020, em que a gente vai ter a chance de reconhecer essas organizações como lugares incríveis para trabalhar e que a gente vai ter a chance também de mostrar para o mercado, tá? Não só as organizações, mas toda aquela segmentação que nós já havíamos trazido anteriormente, mas só para a gente ter uma ideia de como será essa premiação, a gente tem aqui, primeiro, a segmentação que as organizações já nos pediam há tanto tempo, para que a gente pudesse ter uma divisão
mais justa de quem premiar. Então, a primeira segmentação ela acontece por porte. Então, teremos aqui de 50 a 300 funcionários o reconhecimento dos lugares incríveis para trabalhar, de 300 a 1.500 funcionários, como organizações de porte médio, e as organizações com mais de 1.500 funcionários. Então, essa é a primeira segmentação que vai receber essa premiação. Teremos também premiações por temas e setores, isso a gente mantém, e também premiaremos o RH incrível, premiaremos a liderança incrível, a gente vai conseguir circunscrever apenas a atuação da liderança com os indicadores que o Daniel traz para a gente depois de como conhecer melhor, e também o CEO incrível. Então, a gente vai ter a chance, de fato, de reconhecer os 4 agentes que constroem a experiência do colaborador dentro das organizações. E para as empresas que tiverem interesse também, tá, vai ser colocado à disposição da mesma forma como a participação, ou seja, gratuita, um selo de certificação das organizações que têm a melhor qualidade do ambiente de trabalho. Então, esse é o certificado FIA de qualidade do ambiente de trabalho, que ele vai ser válido por 1 ano, ele é gratuito para as organizações que atingirem o índice mínimo de clima de 75 pontos, tá? Então, é um clima mais puxado um pouquinho, ele não é tão fácil de ser conseguido, tá? Atingir 75 pontos é um desafio, e também tem que, obviamente, atingir a amostra mínima, não pode sofrer nenhum tipo de desclassificação, a gente vai ver que todas as denúncias vão ser apuradas, porque os funcionários vão poder fazer denúncias acerca de alguma imprecisão no processo de coleta de dados, aí a gente vai ter a chance aqui de prover para as organizações, tá? Esse é o selo, também tem uma arte horizontal para que vocês possam compor e utilizar esse selo, e ele vai ser disponibilizado para as organizações que tiverem essa amostra mínima e esse patamar mínimo de clima organizacional, e todo mundo vai poder buscar no site da FIA o registro dessa certificação. Tá? Tudo isso vai ficar registrado lá e ela é equivalente ao índice que nós já utilizamos nos nossos projetos e pesquisas públicas anteriores. Muito bem. E vamos colocar isso aqui numa linha de tempo, né? Para a gente entender o que acontece quando. Então, estamos lançando hoje, tá? Dia 30/6, as inscrições estão abertas, as informações estão lá no employeeexperience.fia.com.br, mas em todos os outros nossos contatos, telefones, tudo já está pronto para poder receber o contato de vocês, para que a gente possa fazer o atendimento da maneira que vier. Então, tem telefone, WhatsApp, e-mail e os sites de informação também. Então, as inscrições elas estão disponíveis a partir de agora. O acesso dos funcionários, né, vai ser feito pelo CPF e confirmação por ano de nascimento. Isso aqui é um aspecto mais técnico que a gente vai tratar mais adiante, mas também a gente está à disposição para tirar as dúvidas. Então, essa é a informação que vai ser inserida no sistema por vocês, da área de gestão de pessoas. Tá? É um extrato bem mais simples para a gente poder fazer a inserção. E o cadastro do organograma da organização, para que vocês possam acompanhar dentro do sistema quais áreas já atingiram um nível de resposta, tá? Os cargos específicos de vocês e assertivas personalizadas. Tudo isso acontece agora no momento da inscrição, para que vocês se organizem para poder iniciar a coleta de dados junto com os funcionários, que começa também a partir de hoje. Muito provavelmente ninguém vai conseguir fazer esse processo todo. Talvez as empresas mais craques vão conseguir fazer isso daqui, que já conhecem o processo há mais tempo, já poderiam começar a fazer coleta de dados com os funcionários agora. Mas a ideia é que durante essa semana a gente já começa a receber os resultados dos funcionários. Tá? E a entrada de dados ela vem pelo funcionário da RH, então é afex.fia.com.br que o funcionário vai poder acessar isso daí. É um link que vai poder ser mandado por vocês. Então, é um link comum para todos os funcionários serão convidados a participar. Então, se vocês quiserem distribuir isso aí pela rede de WhatsApp, pela intranet, por e-mail, não precisa do e-mail do funcionário, mas ele vai poder fazer o registro do seu e-mail, caso ele queira receber uma senha. Tá? Esse é um processo que já está
condizente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se o funcionário quiser dar o e-mail dele, não vai ser utilizado no futuro esse e-mail, mas para que ele possa resgatar a senha que vai ser gerada no sistema, ele pode fazer. E a outra entrada de dados, obviamente, é o questionário da área de gestão de pessoas, em que vocês vão poder dizer as práticas que existem ali, aí fazer a descrição que vai ser verificada depois no processo de auditoria. Ao final da coleta de dados, lá em 31 de agosto, a gente fecha o sistema. As inscrições vão poder ser feitas até dia 14 de agosto, tá? Mas a coleta de dados ela segue até dia 31 de agosto, ou seja, os sistemas vão estar abertos para poder receber informação até o final de agosto, quando a gente encerra de fato e começa a fazer as verificações. Então, no início de setembro, a gente inicia as verificações para inconsistências, verificar inconsistências da base de dados, e vocês, já no início de setembro, terão o resultado de clima organizacional da empresa de vocês. Então, se nós começarmos em agosto, por exemplo, a coleta de dados com os funcionários, lá na primeira ou segunda semana de setembro, a gente já terá o resultado gratuito de clima organizacional de vocês. Muito bem. E no início de setembro também já são definidas as organizações pré-classificadas, tá? É publicada, na verdade não é publicada, mas a gente informa as empresas que forem ou não pré-classificadas para a próxima etapa. A gente já vai ver também quais são os requisitos de nota mínima, não pode zerar em nenhuma das categorias de práticas, a nota mínima de práticas de 25 pontos, também tem ali um patamar mínimo de clima organizacional que deve ser observado. E definida essa lista pré-classificadas, passa-se ao procedimento de auditoria. Então, vamos definir as organizações que vão ser consultadas. A auditoria ela vai ser feita por meio de uma videoconferência entre um especialista contratado pela FIA, então não é alguém da nossa equipe que vai fazer isso daí, é alguém externo, para que de fato exista uma isenção, tá? Também essa segunda etapa também é gratuita, não existe nenhum custo para a participação, e a gente vai fazer ali, por meio de uma videoconferência, no contato de vocês da área de gestão de pessoas, ou quem vocês elencarem. A gente está sugerindo aqui que seja o principal executivo de RH e também o responsável pela pesquisa, ou seja, alguém que vai ter uma visão geral de todas as práticas da organização, e vocês que conhecem bem o processo de coleta de dados, para poder participar dessa videoconferência junto com esse auditor, esse especialista em gestão de pessoas, em que serão verificados aqui os 24 pontos elencados. E, por fim, em novembro, a gente vai ter a chance de fazer a premiação. Então, conhecer quais são os lugares incríveis para trabalhar, e fazer o reconhecimento de toda a segmentação que foi colocada ali, e também trazer para vocês as informações das empresas de destaque, que vocês vão conhecer ao longo das próximas semanas, esses detalhes de como isso vai ser colocado. Temos uma satisfação muito grande em ter os professores Joel Dutra e André Fischer como nossos coordenadores, tá? Eles são, de fato, não só a nossa referência, como referência importantíssima em gestão de pessoas. Eles é que conduzem e fazem a curadoria de toda essa metodologia, e nossa equipe faz o processo de coleta de dados e processamento. Então, aqui estamos nós, essa é a equipe responsável que coordena, Daniel, Matias e eu. Vamos fazer essa condução junto com o nosso time. São mais 4 integrantes do nosso time que vai nos ajudar. Então, são 7 pessoas exclusivamente dedicadas a esse processo, para poder fazer o levantamento, o atendimento, fora os auditores que vão nos ajudar nesse processo também, e, obviamente, todo o apoio da FIA para que a gente possa conduzir tudo isso e chegar lá em novembro e definir quais são os lugares incríveis para se trabalhar no Brasil. Muito bem. Eu vou parar de compartilhar minha tela e saber se nós temos dúvidas. Temos chance de responder alguma dúvida agora? Se a gente teve uma... Temos algumas, sim, Felipe.
Algumas acho que já foram respondidas, mas vamos passar aqui. O pessoal está perguntando se esse material vai ser enviado. Vai sim, tá? Então a gente vai enviar para a apresentação para todos. Tem gente perguntando sobre sorteio dos funcionários para responder as perguntas. Agora, a pesquisa FEX ela é censitária. Então, todos os funcionários devem ser convidados a participar da pesquisa. Mas agora, só pelo link, vocês só precisam divulgar o link de acesso a eles, né? E no momento inicial de inscrição, vocês vão colocar a lista de CPFs e ano de nascimento. O pessoal está perguntando também se as empresas serão separadas por setor. Na parte de premiação, teremos também a premiação por setores. Deixa eu ver se temos mais algumas. O acesso da página da UOL, a Tatiana acho que pode até falar um pouquinho. O pessoal está perguntando se vai ser para todos ou só para assinantes, Tatiana. Não, vai ser para todo mundo. Vai ser como grande parte do conteúdo do UOL, para acesso a todos. O nosso objetivo é inspirar todas as empresas a partir da experiência de vocês. Perfeito. Mais algumas perguntas aqui. Os jovens aprendizes podem participar? Não. Participam todos os CLTs, estagiários e associados. Tá? Jovens aprendizes não participam, ok? Muito bem. A gente vai para uma nova sessão de perguntas e respostas. Queria passar a bola aqui para o Matias, que vai trazer para a gente um conjunto de informações da sequência. Segue, Matias, conta para a gente o que a gente fez nesse meio tempo, enquanto a pandemia nos obrigava a construir um novo normal. O que a gente estava fazendo? Conta para o pessoal. Vamos lá. A gente vai conversar agora sobre algumas percepções da FIA, se vale a pena medir agora clima organizacional, não vale, qual que é o novo momento que a gente está e o que a gente entende que vale a pena aqui a gente entender sobre a percepção dos funcionários e esse novo ambiente que a gente está vivendo. Tá? Vou trazer para vocês um conteúdo aqui e já retomo com vocês. Então, de fato, a pergunta nossa vale a pena medir clima agora? Faz sentido? E a nossa visão, de maneira geral, aqui com a FEX, é que isso faz total sentido para a gente seguir nesse formato, nesse momento. Tá? Então, a FIA já verificou durante os últimos anos a influência de outros fatores externos no ambiente de trabalho. A gente tem aqui uma série de informações que trazem para a gente que não só a vivência no dia a dia da empresa conta nessa percepção, mas tem também outras influências que vêm de fora da empresa dentro desse contexto. Então, a gente está falando aqui do contexto de mercado de trabalho, da oferta de mão de obra, da taxa de desemprego e tudo que circunda a empresa e o momento social e econômico de um país pode interferir de alguma forma no contexto de clima organizacional dentro das organizações. A gente tem como principal conceito nesse sentido o efeito do desemprego sobre o clima organizacional. Imagino que muitos que estão aqui conosco hoje já viram isso em algum momento com a equipe da FIA, mas a gente traz aqui novamente os dados. A gente percebeu ao longo dos últimos anos que a evolução do índice de clima organizacional no Brasil teve uma relação muito forte com a taxa de desocupação medida pela PNAD. Então, principalmente ali entre 2015, 2016 e 2017, com o aumento da taxa de desemprego, a gente veio também uma evolução bastante forte do índice de clima organizacional nas empresas, e que se mantém bastante parecido nesse comportamento. A gente tem uma taxa de correlação entre esses dois indicadores de quase 0,99, então é uma correlação quase perfeita entre esses dois indicadores dentro do Brasil nessa realidade. Tá? Por que a gente traz esse cenário aqui para a gente? A gente vê que nesse cenário as pessoas tendem a se apegar mais à oportunidade de emprego que elas têm quando muda alguma coisa no contexto externo, então nesse caso a taxa de desemprego. E a gente sabe também que nesse momento da pandemia nós tivemos o corte de uma série de postos de trabalho. Nessa semana a gente teve um resultado novo divulgado pelas instituições de pesquisa do Brasil que mostraram para a gente essa realidade. E a gente sabe que a nova realidade dentro das casas das pessoas e do contexto de trabalho vão afetar também essa nova percepção sobre o ambiente de trabalho. Né? Então a gente tem aqui um cenário
que mostra para a gente a relação da dinâmica de trabalho com as pessoas indo trabalhar nas empresas. A gente vê que as pessoas, quando vão trabalhar, elas têm um contato forte com a cultura da empresa, com a estrutura organizacional, com as práticas de gestão de pessoas, o ambiente de trabalho. Tudo isso vai, claro, fazer um impacto significativo dentro da percepção das pessoas. Mas as pessoas trazem também de casa, e nesse momento ficam em casa com esse cenário, uma série de realidades, sentimentos e percepções da realidade que eles vivem. Então, o nível de energia que eles têm para trabalhar, as relações que eles têm em casa, a vivência com os filhos, nesse momento, essa nova realidade da pandemia, tudo isso vai interferir, com certeza, dentro da organização e agora também dentro das casas das pessoas, na interferência sobre a percepção do ambiente de trabalho, né? Essa influência, ela é clara e evidente para a gente em alguns momentos, como o cenário do desemprego que a gente viu, e vai ser uma nova realidade que a gente vai medir, vai entender agora nesse cenário da pandemia e pós-pandemia também. Por que a gente quer fazer essa medição agora? A gente entende que essa nova dinâmica social, ela veio para ficar, algumas coisas vão mudar, outras coisas vão ter adequações depois de uma normalização de questão epidemiológica, de vacinas identificadas, mas muita coisa vai ficar, né? O nosso chamado novo normal, ele vai existir. Algumas realidades que eram mais evidentes em outras culturas, como na Ásia, por exemplo, sempre foi uma realidade mais clara a questão de uso de máscaras e coisas desse tipo, vai chegar aos poucos também no Brasil. E a gente tem também que adaptar nossas questões de práticas de gestão de pessoas a esse novo cenário. Muita coisa já foi feita nesses últimos meses, assim como outros campos de ciências da organização e de outros campos como a medicina, por exemplo. Recursos humanos evoluiu bastante também nesses últimos meses, entendendo como a gente vai trazer a nova dinâmica social para dentro do contexto do mercado de trabalho e da realidade das nossas empresas. Um exemplo bastante evidente que a gente tem nesse cenário é a evolução do home office. Então, a gente fez agora, durante o período da pandemia, uma pesquisa junto com o pessoal da Companhia de Talentos e com a Xtrategy, que é nosso parceiro de conta de mídia, na verdade, nosso parceiro de captação de informações. Tá? A gente fez uma pesquisa avaliando o cenário da pandemia dentro de RH e trouxe também para vocês aqui alguns dados sobre o que o home office teve de interferência neste momento. Então, a gente tem aqui alguns dados sobre as empresas que forneceram para a gente o uso do home office nesse período. Muitas empresas tiveram dificuldades quando a gente observa aqui a implementação dessa nova ferramenta lá no início do processo, do período da pandemia. Então, mais da metade das empresas que a gente pesquisou apontaram para a gente aqui que tiveram dificuldades nesse processo. Mas, por outro lado, a gente vê também que quase todo mundo que estava apto a participar de um processo de home office foi voltado para esse formato de trabalho. Nos diferentes setores que a gente observa aqui, quase todo mundo aqui, a gente observa essa coluna do total, dos 46% que poderiam ir para uma posição de home office, 41% tiveram, de fato, essa chance ou tiveram que adotar essa nova condição de trabalho. Tá? E aí, por fim, a gente perguntou também para as empresas como foi essa experiência até aquele momento. Com certeza isso aqui já evoluiu desde então, isso aqui foi medido lá no final de maio, no começo de maio. E a gente viu que as empresas, de fato, estavam satisfeitas com essa experiência. A vivência que eles tiveram com o home office naquele momento e também agora nos últimos meses mostrou para a gente que home office tem estado dentro da expectativa ou acima da expectativa para boa parte das organizações que já adotavam essa medida ou passaram a adotar essa medida agora a partir desse cenário da pandemia. Então, a gente vê que gestão de pessoas teve que evoluir bastante. Home office é um dos modelos que a gente pesquisou, mas a gente sabe também que saúde mental foi um novo modelo que a gente teve que atualizar. As práticas de reconhecimento evoluíram bastante também nesse momento, que tiveram que passar por um momento de adequação para o cenário virtual, né? E a gente tem um resultado aqui na pesquisa FEX, que vai trazer para a gente a nova realidade e como a gente vai medir isso dentro das organizações. Então, nosso objetivo com a FEX, avaliando o cenário pós-pandemia e ainda esse final de pandemia, a gente quer entender como que a gestão de pessoas evoluiu nesse período. A gente vai fazer algumas perguntas relacionadas a esse momento para os funcionários de vocês, entender como eles se sentiram amparados pela organização nesse período. A gente vai perguntar também sobre a percepção deles sobre o home office,
Tudo isso não vai ser pontuado dentro da avaliação final, mas são informações importantes para a gente conhecer a nova realidade do Brasil e para vocês conhecerem também essa percepção dos funcionários de vocês sobre essa nova realidade. Então, esses são alguns detalhes aqui que a gente trouxe para vocês sobre a influência da pandemia nessa nova metodologia e também o que a gente considera que é importante a gente avaliar os funcionários, entender a percepção dos funcionários nesse momento, mesmo com as dificuldades que esse cenário está trazendo para a gente. Antes da gente passar com o Daniel alguns detalhes da metodologia, a gente vai trazer para vocês algumas informações sobre a filosofia de gestão que a gente aqui da Atmosfera FI acredita que seja importante para a gente avaliar a gestão do clima organizacional, como que a gente consegue tornar o nosso clima positivo e agradável e produtivo para todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente tem aqui um modelo de maturidade em clima organizacional que a gente vai considerar a percepção, os papéis de 4 agentes diferentes dentro desse processo. Os dirigentes, o RH, os gestores e as pessoas. Esses 4 agentes a gente vai considerar também depois, como o Felipe já trouxe para a gente, na avaliação final do nosso índice do IFEX, que vai formar depois os lugares incríveis para se trabalhar. Ok? Então, nesse modelo de maturidade que a gente aponta em clima organizacional, a gente considera que as empresas, ao mensurar o clima, elas se encontram em 4 estágios diferentes. As empresas que estão iniciando esse processo ou ainda não tiveram a possibilidade de se firmar dentro de clima organizacional, elas são entendidas aqui como empresas eventuais, em que a maioria dos agentes ainda está desconectado com o processo, né? O gestor ainda não assumiu a responsabilidade por essa gestão de clima organizacional nas áreas, as pessoas também não viram muito sentido ainda nesse processo e estão basicamente reclamando do processo. Gestão de pessoas fica como responsável pela crise e é quase que o único responsável por atuar de alguma forma com a questão de clima organizacional, e dirigentes ainda não entenderam também qual é a importância desse processo para a organização. A gente sabe que as empresas que estão participando conosco normalmente têm um nível de estruturação mais elevado dentro dos estilos de maturidade que a gente aponta aqui. De fato, se a empresa começa a se importar com esse processo e vai buscar uma referência como um lugar incrível para se trabalhar, ela já sabe que ela tem um clima organizacional mais favorável. Então, a gente passa aqui para o próximo estágio, que são as entrantes, e nelas, muitas vezes, a gente vê que o RH tem um papel bastante forte nesse processo, eles conduzem a pesquisa, eles são responsáveis por conduzir, muitas vezes, os planos de ação, mas RH, as pessoas, os gestores e os dirigentes estão entendendo melhor como funcionar esse processo, estão começando a se apoiar mutuamente de uma forma mais clara. Nosso estágio ideal aqui, que a gente sabe que muitas das empresas participantes já chegaram nesse estágio, é o estágio das integradas. Aqui a gente tem o dirigente que realmente apoia esse processo, vai dizer para a gente conduzir essa pesquisa anualmente, participar de processos de pesquisas públicas como essas. O RH vai ser o nosso consultor, nosso facilitador do processo, produzindo as ferramentas para mensurar o clima e apoiando os gestores na construção desses planos de ação. E as pessoas entendem que elas têm uma responsabilidade compartilhada na construção das ações e também no momento de coleta de dados, saber qual é o papel delas em responder à pesquisa com sinceridade. Tudo isso acontece na maioria das empresas que participam conosco aqui. E aí a gente sempre precisa tomar cuidado para não chegar nesse estágio final que a gente aponta aqui, chamado como burocratas, que aí a pesquisa perde um pouco o sentido, normalmente quando a pesquisa vira mais uma obrigatoriedade dentro da empresa, do que, de fato, um processo de gestão bem conduzido. A gente vê que os gestores acabam, muitas vezes, tendo mais um discurso do que uma prática efetiva sobre clima organizacional. As pessoas se tornam irônicas ao dizer que não sabem se esse processo, de fato, vai trazer algum benefício novo. E tudo isso se torna mais uma etapa burocrática dentro do processo anual de gestão de pessoas do que, de fato, uma coisa que vai trazer resultado para a gente. Então, o nosso objetivo é sempre trazer todos os nossos agentes para esse estágio de integradas. A gente sabe que para os gestores isso normalmente é um pouco mais difícil, trazer para eles essa responsabilidade por ser o principal responsável pelas práticas de gestão de pessoas e pela gestão do clima organizacional, nem sempre é a coisa mais fácil para o RH. Mas a gente entende que nesse cenário ideal, a gente tem os dirigentes apoiando essa construção do ambiente que seja produtivo e agradável para se trabalhar,
O RH vai trazer, de maneira geral, não só em clima organizacional, mas práticas de gestão de pessoas que sejam robustas e modernas, que apoiem os gestores na decisão estratégica de gestão de pessoas, né? Os próprios gestores, eles sabem como lidar com essa situação, vão ter uma atuação baseada na coerência, eles vão ter uma vivência mais próxima com suas equipes e se tornar líderes inspiradores e educadores, né? E as pessoas vão entender dentro desse papel o seu cenário e a sua atuação e vão se tornar cada vez mais satisfeitas e motivadas para trabalhar, o que vai gerar para a gente um clima muito agradável para se trabalhar, uma experiência para os funcionários também cada vez melhor. Então, a partir desses cenários, desses 4 agentes, a gente transformou isso em 4 índices diferentes que vão ser avaliados na nossa pesquisa, cada um falando desses 4 diferentes agentes dentro da organização. Então, um índice voltado para os CEOs, para as lideranças, outro índice falando dos gestores, um índice voltado para as práticas de gestão de pessoas e a parte de clima organizacional avaliando a percepção dos funcionários. Tudo isso a gente vai aparecer agora com mais detalhes dentro da apresentação do Daniel sobre os indicadores e como isso se comporta dentro da pesquisa FEX, que gera depois os lugares incríveis para trabalhar. Obrigado, Matias. Vamos lá, eu vou também compartilhar minha tela para a gente entender um pouco mais aí os índices. Daniel, deixa eu só responder umas perguntinhas que por favor, mencionamos aqui. Deixa eu só ver aqui. Você coloca compartilha de novo a tela. Nádia Marchetti perguntou se os associados vão poder participar da pesquisa. Sim, tá? Não são só os CLTs, os associados. Então, escritórios de advocacia, consultorias grandes que tenham os associados como uma força de trabalho importante, eles vão poder participar como respondentes, tá? A Michele Dentes perguntou sobre os custos envolvidos. É uma pergunta, é uma pesquisa totalmente gratuita, tá? A participação de vocês é gratuita, não tem custo, não tem taxa para participar. As informações agora vão fluir 100% digital, ou seja, não tem custo para distribuição física de carta-senha, por exemplo, ou deslocamento de pessoas para que possam participar da segunda etapa, tá? Além de ela ser sem nenhum custo, nenhum desembolso, o esforço para a mobilização ele é um pouco menor e vai ficar mais fácil da gente fazer a coleta de dados, tá, Michele? A Giane pergunta se os safristas vão participar como respondentes da pesquisa também. Giane, depende de se eles forem parte do quadro de vocês, tá? Se eles fizerem parte do clima organizacional da empresa, é uma decisão que vocês podem tomar. A gente sabe que eles são formalmente contratados, mas a nossa visão é de que eles não fazem parte de fato do ambiente, não vivem o dia a dia e têm uma condição especial dentro da relação de trabalho com as organizações do agronegócio. A nossa sugestão é que não participe, mas a gente pode conversar para entender melhor e vocês poderem tomar essa decisão, tá? E o Tadeu perguntou se vai ter entrevista com os funcionários. Tadeu, a gente não tem mais essa parte, não só por uma questão da pandemia agora, mas é por uma questão de relevância estatística. Se eu pego uma empresa de 10 mil funcionários, de 15 mil funcionários e faço uma entrevista com 10 funcionários, esse não é um N suficiente, tá, para que a gente possa ouvi-los e que aquilo ali, de fato, represente uma amostra que seja estatisticamente significativo. Então, não faz sentido, a gente teria que fazer uma amostra, pegar uma empresa com 50 mil funcionários, a gente tem que fazer uma amostra gigantesca para que ela fosse estatisticamente relevante, de pelo menos 25 ou 30 funcionários, e aí precisaria dividir em sessões diferentes, mas a ideia é que o questionário já capta isso muito bem. Tá? O questionário do funcionário já capta essas informações de uma maneira muito acertada e precisa, e as denúncias vão poder ser feitas, vai ter um campo específico para denúncia serem feitas pelos funcionários sobre o processo, se eles quiserem assim fazê-lo, tá? Não é só um ajuste em relação a custo, não é isso.
é que a gente entendeu que essa etapa ela já não era mais adequada, porque nós temos organizações muito grandes participando conosco. E é isso, eu passo de volta para o Daniel aqui, para ele possa passar para a gente as etapas e critérios do processo. Vamos lá. Continuem, por favor, mandando perguntas. O que a gente não conseguir responder aqui, a gente responde depois. Acho que é importante também falar que quem quiser pode marcar uma reunião conosco. Tá? Marcar uma videoconferência, nós estamos aí à disposição. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tela cheia para todo mundo? Vamos lá. Sim. Então, conforme o Matias explicou, nós atuamos aí com 4 agentes dentro de clima organizacional. E nós, para cada um deles, nós estabelecemos os índices que vão resultar no chamado IFEX, no índice final da pesquisa. E quais são aí os 4 índices? Primeiro, temos o índice de clima organizacional. Então, é a pesquisa de clima que acho que todo mundo conhece, né? A pesquisa tradicional de clima, onde a gente avalia a percepção dos funcionários. Então, aqui é o questionário aplicado aos funcionários das organizações. E nós trabalhamos com 58 indicadores, já é histórico aí da nossa metodologia, então nós conseguimos comparar historicamente esses resultados, tá? Totalmente comparável. Os 12 temas de gestão, que muitos de vocês também já conhecem, né? Nós temos aí todo o core aí dentro de RH, educação corporativa, liderança, reconhecimento e recompensa, né? E esse índice é o que pesa mais na nossa pesquisa no IFEX, vale 60% da nota final, ok? Acho que aqui vale dizer um pouco que a gente não vai falar tanto do processo da pesquisa, mas é importante dizer que o funcionário, ao acessar o link do questionário, ele vai colocar o CPF e ano de nascimento, mas essas informações não vão para a nossa base de resultados, para a base de dados. Ele, na verdade, vai gerar uma senha aleatória, né? E aí essa senha vai para dentro da base, mas não existe o vínculo CPF e senha. Isso precisa ficar muito claro, né? A gente já está de acordo com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, e vocês também, na hora de fazer a comunicação interna, tem que sempre salientar a questão do anonimato, né? O questionário é anônimo, nenhum funcionário vai ser identificado no decorrer do processo. Isso é importante também. Tá? O segundo índice é o Índice de Gestão de Pessoas, o IGP, baseado em 60 disciplinas de gestão. É um questionário que vocês aí do RH vão responder. A gente sabe que é um questionário extenso, né, que dá um pouquinho de trabalho para ele ser respondido, mas ao mesmo tempo ele traz muito aprendizado para quem o faz, né? A gente tem aí esse feedback das áreas de recursos humanos, que esse momento de reflexão sobre as práticas de gestão traz muitos insights dentro da organização também, né? Os temas são os mesmos temas que nós trabalhamos dentro de clima, até para facilitar essa avaliação do que qual é o suporte da empresa e como que ele está sendo percebido pelo funcionário. E esse ano, na nossa metodologia, a gente traz aí uma novidade que o Felipe já adiantou lá no início, que é justamente nós vamos estar avaliando também a satisfação dos funcionários com os processos de RH. Então, nós vamos verificar como que está a atuação direta da área de recursos humanos nos seus processos, né? Como é que está sendo aí a participação do RH na avaliação de desempenho, na distribuição aí da remuneração, dos benefícios, e como que o funcionário está percebendo isso. Se isso está sendo uma atuação boa, neutra ou ruim. E pela primeira vez, né, a percepção do funcionário vai estar vai estar valendo dentro da nota das práticas de gestão. Então, vai ser muito interessante também nós avaliarmos esse tema, satisfação dos funcionários com os processos, com a atuação de recursos humanos dentro das organizações. E isso tem o peso, né, o IGP como um todo vai ter o peso de 30% da nota. E lembrando que o IGP ele tem uma segunda etapa,
que é justamente a auditoria. A auditoria, como é que vai funcionar? Né? Não temos mais auditoria, conforme o Felipe já informou também, com os funcionários, não temos mais essa conversa com os funcionários, mas nós vamos conversar com o responsável do RH. Vai ter um momento por videoconferência, diante da pandemia, claro, e também tem questões de custos envolvidos, não tem por que mobilizar uma ida até a empresa, se nós temos aí a ferramenta já plenamente utilizada da videoconferência. Então, nós vamos treinar uma equipe de auditores externos para eles entrarem em contato com as organizações, com os responsáveis do RH e vão fazer aí uma lista de perguntas sobre as práticas de gestão que vocês estarão informando no questionário. Né? Vocês vão descrever as suas práticas e depois nós vamos estar verificando isso e vai valer aí nota também no resultado final. E temos os 2 novos índices. O índice de liderança, né? Agora nós estamos aí criando um índice específico dos gestores imediatos, onde nós estaremos avaliando o feedback, se esse gestor utiliza ou não a ferramenta de feedback com os seus subordinados. Verificaremos como é o estilo desse gestor imediato, se ele é um estilo que ele atua positivamente em clima, em produtividade, ou se ele tem um estilo que direciona aí negativamente, né? Isso vai pesar nessa nota do índice de liderança, e também a coerência desse gestor imediato, né? Se a sua atuação é de acordo com a sua fala, com o que a empresa espera dele, ok? E vale 5% do IFEX da nota final. Por último, temos o índice do CEO/presidente, né? Nós tentamos aqui entender como que é a popularidade desse CEO, né? Como que é a exposição dessa pessoa perante todo os funcionários. Lembrando que aqui a pergunta ela direciona para o principal responsável da organização, seja o nome que tenha, né? CEO, presidente, diretor executivo, né? Mas os funcionários vão visualizar essa pessoa e vão responder as questões sobre ela, entendendo aí justamente se eles conhecem ou não esse CEO, se eles confiam nele, e também vão avaliar esse período de gestão à frente da organização. E esse índice, o ICO, também vale 5% do índice final do IFEX. Então, temos aqui os 4 índices: clima valendo 60%, o IGP valendo 30%, o índice de liderança valendo 5% e o índice do CEO valendo 5%, totalizando aí os 100% do IFEX, que vai gerar as listas finais da nossa pesquisa. Ok? Então, tendo as listas finais, as empresas serão premiadas, né, a partir do IFEX final. Teremos aí uma festa que não sabemos ainda se ela será presencial ou virtual em novembro. Tá? Então, nós estaremos acompanhando as diretrizes das autoridades de saúde para saber se poderemos fazer um evento presencial, se não teremos um evento virtual que será amplamente divulgado, né? E, claro, com a ajuda do nosso novo parceiro, o UOL, com certeza será um evento muito bom e espero aí que poderemos contar com muitos de vocês lá. Tá? E as listas serão aí segmentadas, conforme o Felipe falou desde o início, né? Conforme o porte das organizações. Então, são listas independentes, cada porte terá uma lista separada. Aquelas 50 a 300, 300 a 1.500 e acima de 1.500 funcionários. Okay? E a divulgação será feita de forma intensa, tanto nos canais da FIA, quanto no Grupo UOL. E é importante também lembrar que nós teremos, após a premiação, o nosso evento de debate dos resultados, o Encontro de Líderes, que nós já temos aí, estamos na 5ª edição, se eu não me engano, e é um evento muito rico, que a gente tem ótimos feedbacks desse debate com vocês, da maior proximidade com os ganhadores, né? Normalmente nós trazemos aí as referências da pesquisa para conversar um pouquinho com a gente.
É isso. Além da premiação, né, é sempre importante lembrar que vocês podem e devem utilizar os resultados como uma ferramenta gerencial, né? Isso é possível, tanto no acesso gratuito que vocês têm disponível na nossa plataforma Atmosfera, vocês já vão ter acesso gratuitamente aos resultados gerais da organização, a todas as assertivas, todos os temas de clima organizacional e a comparação com as referências, isso que é o mais importante. Na hora de vocês analisarem, vocês vão ter que verificar justamente o gap do resultado de vocês em relação a essa referência que está sendo estabelecida. Tá? E para as empresas que desejarem, vocês podem se aprofundar nesses resultados, adquirir os acessos completos e aí verificar os resultados por área, por cargo, tempo de empresa, todas as nossas possibilidades de filtros da parte de perfil dos funcionários que nós temos à disposição, além dos outros serviços. Poderíamos fazer com vocês aí o planejamento estratégico de RH, ou seja, um diagnóstico completo das práticas de gestão de vocês, comparando aí justamente aí as práticas de referência ou um setor específico que vocês queiram analisar também. Ok? Entrem em contato conosco, caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, queiram conhecer mais esses serviços que nós disponibilizamos, podemos marcar uma videoconferência para falar tanto da metodologia quanto desses serviços. Eu agradeço muito a participação de todos, convido agora aí o Felipe, o Matias, a Tatiana também, para a gente falar um pouco aí e nos despedirmos. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Muito bem. Temos a última tranche de perguntas aqui, perguntando se é possível, se acontecer alguma coisa de zerar o índice do CEO. Se o índice do CEO estiver zerado, você não vai estar entre as empresas de referência, com certeza, infelizmente. Apesar de nós não termos estabelecido como um critério, né, com certeza isso vai afetar todos os demais índices, né? O índice de clima, com certeza, ele vai estar impactado com o índice zerado aí, sobre o principal representante da organização. Temos outras perguntas sobre os segmentos e etc. e tal. Tudo isso vai ser conhecido mais adiante, e a gente vai dar ciência ao longo do processo, mas a gente vai de fato saber quais são os lugares incríveis para trabalhar ao final do processo, lá em novembro. Não demora tanto assim, a gente tem bastante coisa para fazer nesse meio tempo, mas estão abertas as inscrições, a gente já começou a receber inscrições, aí para a gente é uma satisfação muito grande tê-los conosco de novo, e vamos construir história e construir essa referência junto com o UOL, para definir quais são os lugares incríveis para se trabalhar no país. Se eu puder fazer passar uma última mensagem, a gente vai anunciar oficialmente a parceria amanhã no UOL, no portal Media e Marketing, que é onde a gente faz os nossos grandes anúncios, e provavelmente a partir da próxima semana a gente já deve ter conteúdos especiais. A gente deve também nas redes sociais de UOL Economia, principalmente, e de UOL tá divulgando conteúdos, discutindo aí os temas que a gente também vai aprender aí com a pesquisa. Então, acompanhem ali nas redes sociais, principalmente o Instagram, o UOL Economia e o UOL, para poderem acompanhar conosco essa jornada aí de conhecimento. Obrigada a todos, e eu estou torcendo aqui para a gente ter muitos inscritos. Bem. Então, pessoal, obrigado mais uma vez pela chance de conversar com vocês. Tá? A gente inicia um novo capítulo de como medir e saber quais são as empresas de referência para trabalhar no país hoje. Estamos muito felizes com a nova parceria com o UOL e temos certeza que teremos a chance de construir uma história muito bacana, sempre criteriosa, sempre inovadora, trazendo as principais referências, e lá no Encontro de Líderes, ao final,
Como sempre, a gente vai ter a chance de ter uma discussão de altíssimo nível com os principais executivos de RH do país. Muito obrigado. E estão abertas as inscrições. Por favor, inscrevam-se assim que puder e contem com o nosso apoio para poder conduzir esse processo. Forte abraço. Um abraço a todos. Eu gostaria de agradecer também a equipe de suporte da FIA, que nos ajudou muito aqui nesse webinar, o Aguinaldo, a Fabiane, e também a nossa equipe da pesquisa, a Nayara, o Fernando, tem o Kelvin e o Davi também. Obrigado a todos.